Hoje a gente vai falar sobre cartas. E não importa se você jogou Yu-Gi-Oh!, Uno ou Esquecível TCG de Pokémon. Você sabe que um preceito ordena todos esses sistemas. Cada carta importa. Seja porque você já teve que comer mais 32 numa fatídica partida, seja porque você acredita no coração das cartas. Esse preceito não é só aplicado aos jogos de diversão, mas também ao tarô. O tarô é uma das diversas formas místicas de se prever o futuro que o ser humano inventou ao longo do tempo. Ele se consiste em alguém com alguma dúvida ir até uma especialista do tarô, uma cartomante, e ela joga um conjunto de cartas que, ao serem lidas e combinadas, dizem o futuro da pessoa, ou pelo menos acredita-se que diz o futuro da pessoa. Mas existe outro tipo de carta, a de correspondência, que até hoje amedronta muitos jovens com o início de SPC nele. Pois é, mas imagine só se você estivesse vivendo a sua vida bem tranquila e você recebe uma carta dizendo que toda a cidade sabe da sua traição com seu melhor amigo e a esposa dele. Acho que seria um pouco muito pior. E você, vendo a situação, decide recorrer a outro tipo de carta, indo até uma cartomante, que prevê o seu futuro. Pois é, esse é o conto de hoje. Com vocês, a cartomante. Antes da gente começar essa história, é necessário que a gente entenda que ela é um conto. Tá, mas o que é um conto? Segundo um teórico da literatura chamado Edgar Allan Poe, um conto é uma história narrativa curta que é feita para ser lida uma única vez, diferente do romance, onde você lê várias unidades, né? Você fragmenta a sua sessão de leitura, e que tem um efeito único no leitor. Isso é, até o final do conto, um sentimento se arrasta no seu coração. No caso da cartomante, a gente percebe que esse sentimento é uma grande angústia com o sentimento do futuro, em perceber se as cartas estão certas, as da cartomante ou as da correspondência. Tendo isso dito, é necessário que a gente entenda que o conto tem diversos personagens, diversas formas de narrador e diversas formas de enquadrar o seu enredo no tempo e no espaço, e que o contista, ao manejar a sua escrita, ele opta por qual é a melhor forma de criar o efeito desejado. Falando contista, a gente precisa passar por ele antes de entender esse conto. No caso, o nosso autor, Machado de Assis. Agora vamos falar dele, o autor, Machado de Assis. Joaquim Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, geminiano. No tarô, o signo de Machado é simbolizado pela carta Os Enamorados. O significado da carta é o equilíbrio entre o lado emocional e o lado lógico, o que obviamente a gente percebe que Machado não quis retratar na escrita do conto A Cartomante. Machado se influenciou por grandes autores ao longo da sua carreira e alguns dos principais deles foram Eça de Queiroz, Gonçalves Dias e Edgar Allan Poe, citado anteriormente. Machado escreveu por meados da segunda parte do século XIX, em que ele buscava críticas à elite da época e também a retirada, buscava modernidade e a retirada desse ar colonial das obras publicadas na época também. Com isso a gente percebe que o Machado se relacionava com a escola literária, o realismo, que ele buscava pela objetividade, pela veracidade e também pela forma de mostrar à humanidade suas falhas. Principalmente nas suas obras, ele gosta de abordar o tema adultério, que é bem presente, e outro tema, o complexo de Eva, a figura de uma mulher demoníaca, que é responsável por toda a tragédia em volta da trama, e que se ela não tivesse ali, talvez tudo isso não fosse uma grande confusão. Tudo que eu vou fazer tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado, tudo que eu faço tá errado, se eu faço isso tá errado, se eu faço aquilo tá errado, se eu converso com fulano tá errado, se eu pego esse trem aqui tá errado, se eu fecho a porta tá errado, se eu converso com outro tá errado, se eu converso com outra pessoa tá errado, tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada, nada. Inclusive esse momento agora eu acho que você tá errado. E aqui podemos perceber que todos esses fatos citados sobre Machado são bem marcantes e claros na obra A Cartomante, o conto A Cartomante que vamos ver a seguir. Bom, agora que vocês sabem um pouquinho mais sobre a história do autor, eu vou apresentar de uma forma geral para vocês o conto A Cartomante,
que é um conto que retrata a complexidade das relações humanas. É uma história que aborda 3 temas muito profundos e temas também que são pertinentes na nossa sociedade de uma forma geral, que é a traição e também essa necessidade de saber o que vai acontecer, o futuro, de querer ter o controle de tudo, além da vingança, que é isso que vai guiando até o final do conto. Para começar, nós temos 3 personagens principais, que é a Rita, o Vilela e o Camilo, e também temos a Cartomante, somando 4 personagens. Tudo começa com uma amizade muito boa entre Camilo e Vilela, que ao se casar com Rita, insere ela nessa amizade também. E esses 3 passam a ser amigos, frequentar a casa um do outro, até que por um momento de fragilidade na vida de Camilo, quando ele perde sua mãe, Rita se aproxima um pouco mais dele para prestar mais condolências e consolo, e aí acaba surgindo um sentimento entre os dois, que aí começa o nosso primeiro tema, a traição. E essa traição e tudo que acontece traz consigo o sentimento de culpa nos dois, né? Já que, apesar de se gostarem muito, são amigos. Mas apesar dessa culpa, eles continuam tendo caso até que Camilo começa a receber umas cartas anônimas que revelam que todo mundo sabe o que está acontecendo. E isso faz com que ele se afaste de Rita e de Vilela, né? Porque ele não sabe de onde está vindo essas cartas, se Vilela sabe ou não, ou se realmente são cartas, assim, anônimas, um blefe, então ele prefere se afastar. E esse afastamento dele faz com que Rita, que estava completamente apaixonada por ele, recorra no ato de desespero a Cartomante, porque ela tem a necessidade de saber o que está acontecendo, se ele ainda gosta dela e o porquê desse afastamento. E aí, nesse momento de desespero, ela vai e consulta a Cartomante. A Cartomante tranquiliza ela e ela dá essa notícia pro Camilo, que por um momento fica meio assim, mas ele percebe um certo comportamento diferente de Vilela em relação a ele. Então ele continua nesse afastamento. Aí que um dia, Vilela manda uma carta para Camilo solicitando que ele vá à casa dele. E Camilo ficou numa angústia terrível. O que eu faço? O que ele quer? Ele quer só me ver? Ou aconteceu alguma coisa? Ou ele realmente sabe? E nesse ápice de ansiedade, ele consulta também a Cartomante. E é aí que o clímax da história acontece e o final se desenvolve. Bom, toda essa história tem um efeito de sentido bem, como é que eu posso dizer, que causa uma tensão muito grande em quem tá lendo, uma ansiedade para saber o que vai acontecer, tanto em quem tá lendo, como também no personagem. No caso de Camilo, né, que fica o tempo todo se perguntando o que será, a ponto de recorrer a uma cartomante. E é um cenário muito comum também no cotidiano da nossa sociedade, essa busca frenética de controle para saber as coisas, para que as coisas não fujam do esperado. E esse efeito e todos esses sentimentos que a história, que o conto traz pra gente, só é possível pela maneira em que é narrada, que entra o papel do narrador ao desenvolver a história para nós. Partindo para uma análise mais aprofundada da história, com o intuito de que vocês consigam compreender melhor qual é o efeito de sentido, qual a mensagem que Machado de Assis quis passar ao escrever esse conto, e também conseguir ter uma melhor interpretação da história, a gente vai falar de uma das categorias narrativas do conto que podem auxiliar nessa interpretação. A gente escolheu o narrador. Primeiramente, a gente precisa dizer que o narrador é, obviamente, quem conta a história, quem dispõe os fatos, e vale salientar que não necessariamente o autor da obra é o narrador dela, ou seja, não necessariamente Machado de Assis, que é o autor de A Cartomante, é o seu narrador. Segundo Vitor Manuel Aguiar e Silva, nós temos por volta de 3 tipos de narrador. O narrador pode aparecer nos contos em primeira pessoa, onde o personagem principal conta a sua história, conta o que ele vivenciou naquilo, como as coisas aconteceram, ou um personagem secundário assume essa posição de contar a história de outro personagem, ou de contar a história desse personagem também desse ponto de vista dele, como um amigo ou um familiar, alguém que estava ali vivenciando junto com o personagem principal, contar a história dessa perspectiva. Acontece que quando
o narrador aparece em primeira pessoa, a gente acaba ganhando muita subjetividade, porque o personagem ele vai contar a história da forma com que ele vivenciou, com as particularidades, com a parcialidade dele. Então a gente acaba perdendo, talvez, certas perspectivas e pontos de vista da história que a gente ganharia se fossem outros personagens contando a história da perspectiva deles. E a gente acaba perdendo isso em favor do pensamento, de todos os sentimentos do personagem que conta a história. A gente também tem o narrador em terceira pessoa, que seria com um olho que tudo vê. Nesse caso, a gente tem um narrador objetivo, e como o próprio nome já deixa bem exposto, é um narrador que está ali realmente só para te contar a história. Ele não se apresenta, não diz nada sobre ele só dispõe os fatos de maneira a realmente contar a história de maneira linear ou não. Ele só está ali para te falar como as coisas aconteceram, sem fazer nenhum juízo de valor. Ao contrário do narrador onisciente. Esse sim, ele também, novamente, te dá essa perspectiva ampla da história, ele te conta ela, novamente, como um olho que tudo vê. Só que o principal ponto de destaque do narrador onisciente é que ele faz o juízo de valor sobre a história, ou seja, ele faz críticas, tanto positivas quanto negativas, sobre o que está acontecendo. Ele apresenta a opinião dele, e isso pode acabar influenciando na nossa interpretação como leitor, e na nossa crítica perante tanto os personagens quanto a história que a gente está lendo. Bom, tendo isso em vista, agora a gente vai observar então como qual narrador aparece em A Cartomante e por que ele é tão importante assim para a nossa interpretação desse conto. Vexame, susto, remorso, desejo. Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. No conto A Cartomante, nós vamos aprofundar um pouco mais o narrador em terceira pessoa onisciente presente. Ao utilizar esse narrador, nós ganhamos, no ponto de vista do conto, uma visão muito mais ampla de tudo o que está acontecendo. Ao invés de termos um narrador em primeira pessoa que narraria como cada personagem se sentiu, nós teremos o narrador desse conto narrando de uma forma superficial e do ponto de vista próprio, como ele encarou o sentimento das personagens. Esse trecho citado foi de uma parte onde ocorre o ápice da história, que é onde o narrador começa a expor as próprias opiniões sobre os sentimentos de cada personagem naquele momento. Como já foi dito, há usado o complexo de Eva, e nesse ponto o narrador descreve através da sua própria interpretação como Rita ela é vista, as suas atitudes, suas ações, as características que ela apresenta. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-lhe acercando nele, envolvendo-o todo. Fez-lhe estalar os ossos no espanto e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. O lado negativo de todo esse ângulo, ponto de vista em terceira pessoa, é que nós perdemos a objetividade e a empatia pelas personagens, porque não é apresentado como ela se sente de fato, mas sim como uma terceira pessoa de fora, que presencia a história, porém não a vive, ele descreve. Em A Cartomante, também podemos ver que o narrador aproveitou da subjetividade para narrar assim as características do momento, sobre como Camilo, por exemplo, se sentia em relação a tudo que estava acontecendo, porém, apesar dessa descrição, nós não temos um aprofundamento, de fato, em o que estava se passando dentro de Camilo. Nós podemos perceber que foi eliminado todo aquele monólogo interior e passou a ser descrito como uma visão superficial em terceira pessoa. Todo aquele conflito que cada personagem teria dentro de si, ele não é descrito com palavras próprias, mas com palavras de terceiros. Recapitulando então, a gente pode concluir através do que foi dito que o narrador da Cartomante é um narrador onisciente, ou seja, um narrador em terceira pessoa, que apresenta todos os fatos, porém fazendo certos juízos de valor, mesmo que muito sutis durante a história, ou seja, o narrador ele acaba dando ali a opinião dele, fazendo certas críticas perante ao que ele está contando. E o fato de ser um narrador onisciente também obriga a gente a acreditar
no que ele está falando, porque a gente só tem a perspectiva dele. E por mais que seja uma perspectiva geral, a gente é obrigado a acreditar naquilo sem poder questionar se é verdade ou não. Essa visão geral também acaba gerando uma perda de empatia pelas personagens, porque a partir do momento que a gente não consegue entrar na cabeça de Rita e Camilo, por exemplo, a gente não consegue perceber a imensidão de sentimento que eles têm um pro outro. E acaba dificultando a gente a ter uma compaixão, a realmente ter uma empatia pela história desses personagens. Porque esse ato que eles cometeram durante a história é algo muito condenado na nossa sociedade. Então, fica realmente difícil de ter essa compaixão. Além disso, a forma como o narrador vai dispondo os fatos, vai contando a história, contribui também para esse crescimento de uma angústia, de uma ansiedade para saber o que vai acontecer, como que essa história vai terminar. Porque também a gente também pode dizer que a forma como os fatos são colocados é, de certa forma, até que meio previsível. Só que essa previsibilidade, ela pode acabar tanto numa quebra de expectativa, quanto num final talvez chato que a gente já esperava. Mas para você descobrir isso, você vai ter que ler o conto. Agora, retomando tudo citado anteriormente, aqui no conto e com o Machado, a gente pode perceber que ele trabalha com isso do realismo, de observar a veracidade, a objetividade, os humanos como são, desse lado das falhas, e também analisar o narrador, que é uma peça central, uma peça-chave aqui para todo o conto. E eu quero agradecer vocês pela atenção, pedir para que se inscrevam no canal, porque esse é só um dos tantos contos analisados pelos alunos de letras. E é isso.